Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bem, hoje, friozinho, né? Vontade de ficar até mais tarde na cama, mas vamos lá. Hoje, dia 27 de maio de 2020, a nossa pauta é o nosso capítulo 5, continua sendo o nosso capítulo 5, a respeito das reformas religiosas, né, que ocorreram na Europa, no período ali do Renascimento, né? Algumas reformas que ocorreram a respeito do rompimento da igreja católica. Alguns membros da igreja católica acabaram rompendo com ela, né? Primeiramente, no comecinho do nosso capítulo, nós vimos a questão do contexto histórico europeu, né? Como que estava o contexto histórico, que nós vimos tudo no capítulo 4, né? Que a Europa estava passando por aquele momento de renascimento, né? A questão do humanismo, e dentro disso daí, dessa questão de toda essa modernidade, ia surgir também o contexto religioso, a renovação da igreja, né? Mudanças que ocorreriam na igreja. Falei para vocês a respeito da prensa, né, de Gutenberg, que antes da prensa ser inventada, os livros demoravam muito tempo para ficarem prontos, eram escritos à mão por monges, né, e demoravam muito tempo para ficar pronto, era escrito um por um, e com a invenção da prensa móvel, acabou se tornando mais rápido, né. Falei para vocês a respeito da influência dos ideais humanistas, né, na fé cristã, né. Falei que alguns pensadores, como Erasmo de Roterdã, né, que ele não acreditava que a igreja não poderia ter essa influência total sobre a pessoa. A pessoa tinha que ser livre para ela compreender a fé dela do jeito que ela quisesse, né? Ela poderia ter a interpretação da Bíblia dela do jeito que ela quisesse interpretar. Lembra que eu falei para vocês? Depois nós vimos na última aula, nós vimos um dos mais importantes dessa questão da reforma protestante. Nós vimos os ideais de Martinho Lutero, né? Vimos que ele era um membro, né, da Igreja Católica, fazia parte da Igreja Católica, mas ele estava bem descontente por conta das usuras, né, as indulgências, as coisas erradas que estavam acontecendo dentro da Igreja Católica, a falta de alimento para a população, porque a população tirava de dentro de casa, às vezes, para levar para a igreja, acreditando que se desse aquele alimento, se pagasse aquele dízimo, ela ia ser salva. Sabe, tudo isso foi gerando revoltas nele. Ele via que alguns padres, naquele momento, também acabavam se envolvendo com algumas mulheres. E nós sabemos que padre não se casa, né? Padre não pode se casar, não pode ter envolvimento amoroso. E isso tudo foi contribuindo para que ele se revoltasse. A questão da Bíblia também, lembra que eu falei para vocês que a Bíblia ela era só no latim, e ele queria que ela fosse traduzida para o idioma, para o alemão, para que todo mundo tivesse acesso. E nem todo mundo tinha acesso à Bíblia, eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso. E as que tinham, às vezes, nem conseguiam entender porque estava escrito em latim. Imagina só, você lê alguma coisa, como eu falei pra vocês, você lê uma coisa que é outro idioma, que você não tem conhecimento nenhum, você não vai entender nada. Então, essa foi uma das frustrações do Martinho Lutero com essa questão, tanto que ele acabou publicando 95 teses, né? Ele escreveu esse documento, né, que contestava as práticas comuns na igreja. Em 1517, esse documento foi fixado na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, gerando grande repercussão. Você imagina só, né, as pessoas ir passando e vendo aquele monte de papel, metendo pau ali na igreja, falando mal da igreja. Né? A igreja é isso, a igreja é aquilo, todo mundo pegando, e isso foi gerando um sentimento de revolta nas pessoas. Após ter acontecido isso, o que aconteceu? O Martinho Lutero, lembra que eu falei para vocês, ele acabou sendo expulso da Igreja Católica, e ele formou a própria doutrina dele, a própria religião dele, com as suas bases, né? Após todo esse acontecimento, consequentemente, viriam as consequências dessa reforma protestante, né? Nós vemos isso aqui na página 326. Não sei se foca aqui para vocês. Entre as consequências da reforma promovida por Lutero, estão as revoltas camponesas que se espalharam por grande parte do atual território da Alemanha, entre 1524 e 1525, ou seja, aqueles camponeses pobres começaram a se revoltar. Um dos motivos que eles começaram a se revoltar, porque eles não podiam mais. As consequências, uma delas, os camponeses, eles queriam as terras comunais,
que são de direito do uso da pessoa levar seus animais para pastarem ou pegar lenha. Aqui não ficou muito bom, porque o quadro é bem pequenininho. Mas essa é a questão. Nesse momento, esses camponeses não tinham mais não podiam mais levar os animais deles para pastarem e para pegar lenha nos campos e nos bosques. Esse direito foi tirado deles pela Igreja Católica. E eles começaram a se revoltar e queriam de volta, queriam continuar até fazendo essa questão, né, de levar os animais para pastarem, essa questão das terras comunais, né. Daqui no segundo parágrafo, inspirado pela contestação da autoridade da Igreja Católica promovida por Lutero, os camponeses se revoltaram, o que eu falei, contra privilégios da nobreza. A nobreza, então, era os ricos, né? E do clero, que é a Igreja Católica, que vivia num luxo, que tinha tudo do bom e do melhor, não passava fome, não passava frio. E passaram a exigir que alguns de seus direitos que haviam sido abolidos, como o uso das terras comunais, fossem restituídos. Ou seja, os camponeses queriam que voltasse, eles queriam ter o direito desses aqui que eu estou mostrando para vocês. Os camponeses queriam as terras comunais, que são de direito de uso da pessoa, levar seus animais para pastarem ou pegar lenha. Eles queriam ter isso, eles já não tinham nada. E a igreja tinha tirado isso deles, de não poder utilizar a terra para levar o seu animalzinho para pastar, para pegar lenha, para aquecer o fogo. A igreja já tinha tirado tudo isso. E o Martinho Lutero já tinha começado com essa revolta, já tinha soltado tudo. Então, juntou as questões do que o Martinho Lutero, das teses dele, juntou a revolta do povo camponês, juntou tudo e fizeram uma revolta, né? Aqui no segundo parágrafo eu falei, inspirado pelas contestações à autoridade da Igreja Católica, né? Agora vamos para o terceiro parágrafo. Em meio às revoltas, os camponeses saquearam e queimaram igrejas e castelos. A revolta foi tão grande, depois de tudo isso que aconteceu, depois das 95 teses terem sido coladas na igreja e eles de fato descobrirem o que a igreja fazia, que eles decidiram fazer a revolta geral, né? Pegar lá, queimar os palácios, queimar os castelos, as igrejas católicas. O movimento foi violentamente reprimido pelos nobres e os principais líderes foram torturados e mortos. O principal líder das revoltas camponesas foi o teólogo protestante Tomás Manter, representado aqui nessa gravura do século XVI, tá? Depois dessa reforma protestante do Martinho Lutero, outras novas religiões, outras doutrinas um pouco parecidas começaram a surgir. Uma delas que nós vamos falar aqui na página 326 é o calvinismo. Mas o calvinismo ele é fundado pelo João Calvino, né? E não é o Lutero, é outro homem e é fundado em outro lugar, em outro país. Vamos ver aqui o que ele defendia? A doutrina defendida por Lutero foi propagada para outras religiões. Na França, o teólogo João Calvino, 1509 a 1564, passou a difundir ideias protestantes, sofrendo perseguições em seu país. Ele mudou-se para Gênebra, na Suíça, que não é tão longe da França, né? Ele começou a sofrer demais com as perseguições religiosas da França, né? Por conta dessa nova religião que ele tinha fundado, né? E acabou mudando de lugar, indo para a Suíça, indo para morar em Gênebra. Ao longo dos anos, Calvino desenvolveu uma doutrina própria. A doutrina dele tinha algumas diferenças com a doutrina do Lutero, né? O calvinismo, que se caracterizou pela crença na predestinação, ou seja, as ações humanas, não poderia interferir na salvação dos indivíduos, pois o destino de cada um já estaria determinado por Deus. Ele acreditava nisso, na predestinação, né? Ou seja, ele acreditava mais ou menos assim: Deus predestinou que você vai para o céu. Então, na terra você pode roubar, você pode matar, você pode falar mal do outro, que quando morrer, você já está predestinado para ir para o céu. Ou Deus predestinou que você não vai para o céu, que você vai para o inferno. E durante a sua vida você só faz coisas boas, você ajuda o próximo, você é caridoso, você não maltrata ninguém, e daí você morre e você vai para o inferno. Tá errado, né? Tem que ser o contrário, né? O que você faz em vida é o que determina que destino que você vai tomar.
E ele acreditava nisso, ele acreditava nessa questão da predestinação, o João Calvino. De maneira geral, a doutrina fundada por Calvino atraiu a simpatia da burguesia, pois o sucesso financeiro gerado pelo trabalho de artesãos, comerciantes e outros burgueses era valorizado pelo calvinismo, sendo considerado um dos indícios de que a pessoa estava predestinada à salvação. Ou seja, ele acreditava então que a pessoa tem esse tipo de profissão, então provavelmente ela é uma pessoa predestinada. Então ela sendo um burguês, ela sendo um comerciante, ela já está predestinada para ir para o céu. Então é uma pessoa, ele acabava colocando isso na cabeça da pessoa e cada vez mais ele ia ganhando dinheiro em cima disso também. Bom, gente, por hoje é só isso, tá? Falei a respeito, né? Voltei a falar sobre o Martinho Lutero, né? Que foi um líder religioso que acabou rompendo com a Igreja Católica lá na Alemanha. Ele publicou suas 95 teses e espalhou elas pelas igrejas, né? Na Alemanha. Daí falei para vocês que isso trouxe consequências, né? Porque os camponeses, os mais pobres, vendo todo esse luxo que a igreja vivia, resolveram se revoltar, né? Resolveram tirar satisfação e queriam de volta essa questão dos camponeses, queriam as terras comunais de volta, que já tinham sido tiradas pela igreja. Depois deles verem essas teses publicadas pelo Martinho Lutero, eles queriam de volta as terras comunais. Não tendo, né, resposta, eles acabaram queimando igrejas, castelos. Foi um movimento violentamente reprimido, né? O calvinismo, eu falei para vocês também, que é outro movimento que acabou surgindo, que rompeu também com a igreja, João Calvino, e fundou o calvinismo, né, lá na França. Na França não deu certo, que ele começou a ser perseguido, então ele foi para morar em Gênebra, na Suíça. Lá começou a se espalhar essa ideia de predestinação que eu expliquei para vocês como que é, né? Ele acreditava que o indivíduo é predestinado assim, ou ele vai para o céu, né? Ou ele vai para o inferno, independentemente das ações que ele faça. Então, nossa aula, por hoje é só isso. Eu vou deixar exercícios para vocês na plataforma, tá? Prestem atenção, leiam, releiam. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? Ok, até mais.